Agora à noite eu quero falar sobre o acontecimento mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa, que é o novo nascimento. Você tem aí na tela, tá? E a grande pergunta é: você já passou por isso? Tá? Sendo o evento mais importante que alguém precisa passar nesta vida, é claro, então, que Jesus não deixou de falar para nós sobre ele. E você encontra, então, Jesus falando sobre o novo nascimento em João capítulo 3, a partir do versículo 1. Jesus fala sobre o nascimento, nessa ocasião, é um encontro que ele tem com uma pessoa da classe alta de Israel, né, era Nicodemos. Ele fazia parte da classe de liderança religiosa de Israel, e alguém que conhecia bem o Antigo Testamento, né, que era a Bíblia da época, conhecia bem as Escrituras, e foi procurar Jesus. É aquele período inicial do ministério do Senhor Jesus, talvez ali aqueles primeiros 8 meses que ele passa na Judeia e faz milagres. E quando passa, então, esse período inicial e aquela rejeição inicial pela liderança de Israel, então ele sobe para a Galileia, passa a fazer de Cafarnaum o seu quartel-general, e o seu ministério passa a ser ali na Galileia, nas regiões circunvizinhas, descendo a Jerusalém só por ocasião das festas, né? Até passar aí mais uns 2 anos e meio, se cumprir uns 3 anos e meio, quando ele vai descer a Jerusalém pela última vez, e vai passar ali mais ou menos uma semana em Jerusalém, e vamos ter os acontecimentos finais. Então, Nicodemos já tinha visto Jesus fazer alguns milagres ali em Jerusalém e já tinha possivelmente ouvido Jesus falar ali no pórtico de Salomão, no templo, em uma daquelas escadarias. E Nicodemos percebeu que Jesus era diferente. Tudo na vida de uma pessoa começa quando ela começa a entender e a perceber que Jesus é diferente. E quando ela começa a perceber que Jesus ele é diferente, ela se dispõe a ir até ele, como Nicodemos fez isso. Ao perceber que Jesus era diferente, Jesus não era como ele, nem como os outros líderes religiosos do grupo que ele fazia parte. Nicodemos, então, resolve ir até Jesus e se aproxima dele. Eu quero ler o relato do início desse encontro. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão... Tá bom, então eu não avisei vocês não estavam preparados, e vamos fazer de novo e vocês vão falar a frase final. Então, Jesus disse o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, ele sabe, como você sabe também, que você não começou a viver quando nasceu. Você começou a viver quando foi concebido. Mas você passou a se relacionar com este mundo quando você nasceu, né?
não vou afirmar, mas, se não me falha a memória, as crianças hoje em dia já saem do hospital com CPF, né? Não é só a certidão não é só o registro do nascimento, mas já sai com CPF, cadastro de pessoa física, né? Então, você passou a ter vida quando foi gerado, mas você passou a existir de modo civil, a se relacionar, a sua existência com a sociedade a partir do seu nascimento. E você só passa a existir e a se relacionar de fato e de verdade com Deus, com as coisas de Deus, quando você nasce de novo. A sua vida civil teve um início, quando você nasceu fisicamente. A sua vida com Deus precisa ter também o mesmo tipo de início. E Jesus falou que esse início tem um nome. O nome chama novo nascimento. Poderíamos usar um sinônimo, renascimento, tá? Mas é um novo nascimento. E quando Jesus, a primeira coisa que ele fala aqui sobre novo nascimento, no versículo 3, que ele fala com Nicodemos, ele fala assim: ninguém pode ver. Quando Jesus falou assim, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, quem Jesus deixou de fora? Ninguém. Ninguém. Jesus estava dizendo assim, ninguém que experimentou o nascimento biológico, o nascimento físico, de carne e de sangue dos seus pais, se nesta vida não experimentar o novo nascimento, vai conseguir ver o reino de Deus. O que Jesus estava nos ensinando sobre o novo nascimento? Que a experiência do novo nascimento, ela é uma experiência reveladora do reino de Deus para você. Ele estava dizendo o seguinte: se você não nascer de novo, você não consegue ter esta revelação do reino de Deus. Revelação, a ideia é tirar a cortina, né? Como se fosse remover o manto que encobre alguma coisa. E que sem essa remoção eu não consigo ver. Então, Jesus fala, Nicodemos, quem nesta vida não nascer de novo, sob os seus olhos, continua esse manto. Ela olha para o reino de Deus, mas ela não enxerga. Você já teve a experiência de alguém te mostrar alguma coisa e falar, olha ali. Aí você fala, estou olhando. Ah lá, está vendo? Não, não estou vendo. Mas você está olhando? Estou olhando. Mas está vendo? Não estou vendo. Acho que já aconteceu com todos nós, né? Teu marido está vendo, mas você não vê. Sua esposa está vendo, mas você não vê. Duas pessoas estão olhando para a mesma direção. Um está vendo aí com clareza, o outro não está vendo. Né? E assim é com a pessoa que não nasceu de novo. Ela vê igreja, ela vê o nome de Deus, ela vê o nome de Jesus, ela vê Bíblia, ela vê louvor na internet, ela vê rádio evangélica, ela vê, mas ela não enxerga. Porque os seus olhos espirituais estão encobertos. Então Jesus fala assim, Nicodemos, você precisa passar por essa experiência para que o reino de Deus seja revelado para você. É como se fosse recebermos ou tirar as escamas dos nossos olhos ou recebermos o óculos divino e falar assim, olha que agora você vai enxergar. E não é verdade que quando olha para a sua experiência, né? Depois que você nasceu de novo, você não passou a enxergar as coisas de Deus de um modo diferente? Tem muita gente que, talvez seja a experiência de alguns aqui, né? Quando falava de Bíblia com você, quando falava de igreja com você, né? Quando falava de pastor com você,
Alguns talvez não tiveram essa experiência, mas outros tiveram. E hoje você enxerga tudo de uma outra maneira. Por quê? Porque você nasceu de novo. O novo nascimento desvenda o reino de Deus para quem passou por essa experiência. E aí você percebe, às vezes, um parente seu que não nasceu de novo, um amigo, né? Hoje, as coisas que você vê com tanta clareza, aí você vê que o seu amigo, seu parente, seu vizinho está naquele estágio que você estava. Você fala com tanta facilidade, tão fácil você vê e é tão difícil para eles enxergarem. Então, a primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos, olha, quem quer ver com clareza, quem quer realmente enxergar com o seu espírito o reino de Deus, precisa passar por essa experiência do novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência que revela para nós o quê? O reino de Deus. Sem o novo nascimento é como se nós fôssemos cegos tentando enxergar esse reino. Nós não conseguimos ver com clareza. Mas Jesus ele fala uma segunda coisa importante sobre o novo nascimento para Nicodemos, e nós vamos continuar a leitura para ver qual é essa segunda coisa. Versículo 4, ele fala assim, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Segunda coisa que Jesus fala sobre o novo nascimento, além dessa primeira, que é a sua porta de entrada no reino de Deus, é quando você começa a enxergar Deus e o seu reino de uma forma clara, é que o novo nascimento, ele é a liberação de acesso que você recebe quando você passa por essa experiência. Porque Jesus ele fala para Nicodemos, olha, se uma pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. Agora, ele fala assim, se alguém não nascer de novo, não pode entrar. Jesus está se referindo a acesso. Para você entrar em alguns prédios aqui da nossa região, o acesso tem que ser liberado, não é? A maioria dos prédios, o acesso não é mais livre. Você tem que tirar a fotografia, né, ficar lá registrado no sistema do prédio, né, às vezes recebe um cartão para passar. Você tem que ser autorizado para ter acesso lá ao consultório que você vai, à sala que você vai. Você não tem acesso por livre escolha. Lhe é concedido o acesso. E Jesus estava dizendo, olha, o reino de Deus tem que ter autorização para entrar. Tem que estar autorizado. É um acesso que precisa ser adquirido. E Nicodemos, o que te dá acesso para você sair do reino das trevas e entrar no reino da luz, para você mudar de localidade espiritual, o que te dá acesso, Nicodemos, é nascer de novo. Eu posso gostar da igreja, eu posso gostar do louvor, não é? Hoje em dia tem muita gente que não é crente, mas gosta de ouvir as músicas evangélicas. Já viu isso? Não é? E fala naturalmente, que bom. Não é? Então eu posso ver, eu posso gostar de ouvir mensagens, eu posso gostar de estar no culto, mas eu posso não ter nascido de novo. Sabia que isso é possível? Não é? O ideal é que eu faça essas coisas porque eu nasci de novo. Mas o fato de alguém fazer essas coisas e gostar dessas coisas não é uma implicação automática que ela nasceu de novo. Não é?
Podemos lembrar que Jesus falou que o joio está separado do trigo, é isso? O joio está junto com o trigo. Então, Jesus disse o seguinte: olha, para você ver o reino de Deus, você precisa passar pela experiência do novo nascimento. E para você entrar nesse reino, você precisa passar pela experiência do novo nascimento. Alguém, então, não é o que desejamos, não é? Mas, às vezes, pode acontecer. Alguém pode ter o seu nome no hall de membros da igreja, mas não teve uma experiência real de novo nascimento, e apesar de ser membro da igreja, mas não entrou oficialmente no reino dos céus, no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, para ter esse acesso, é preciso ter nascido de novo. Então, essa é a segunda coisa importante que Jesus falou sobre o novo nascimento. Você quer ter esse acesso? Você já tem esse acesso? Você tem essa certeza que você está do lado de dentro do reino de Deus? Você sente esse testemunho do Espírito Santo ao seu espírito, que você já teve essa incursão, né, que o seu acesso foi liberado porque você nasceu de novo? Eu diria, né? Só tem esse acesso quem quer, né? Então, é algo que todos precisam, mas só conquista o acesso quem toma a decisão. Então, o que libera o seu acesso para entrar e começar a fazer parte do reino de Deus é o novo nascimento. Outra coisa importante que Jesus falou sobre o novo nascimento é aqui ainda no versículo 6, Jesus falou assim, ó, o que nasce da carne, ele está dizendo o seguinte, o que teve o nascimento humano, natural, biológico, tá? É um homem natural, é apenas uma pessoa biologicamente falando. Mas o que nasce do Espírito é espiritual. O que Jesus está nos dizendo? Ele estava falando ali para Nicodemos. Nicodemos, o novo nascimento tem um obstetra, e esse obstetra é o Espírito Santo. O obstetra é aquele que nos ajuda a nascer, né? Aquela especialidade médica que ajuda a mulher no parto, na hora do parto. E Jesus estava dizendo, olha, Nicodemos, o nascimento, que antigamente tinha as parteiras, né? Então, sempre houve essa ideia de alguém ajudar as mulheres, de alguém ajudar o bebê nascer. E é interessante que Jesus está dizendo, olha, espiritualmente, precisamos dessa ajuda para nascer de novo. Ninguém nasce de novo sozinho, por sua própria conta. E Jesus fala, olha, tem que nascer pelo Espírito. O Espírito Santo tem que tomar parte nessa sua experiência de novo nascimento. Ele é aquele que te auxilia, ele é que vai conduzir esse processo. Não é simplesmente eu quero e eu realizo isso sozinho, sem a participação do Espírito Santo. Então Jesus fala, olha, quem opera, quem faz com que isso aconteça na vida de uma pessoa é o Espírito Santo. Então é nascer do Espírito, ele é aquele que faz o nosso parto espiritualmente falando. E quando Jesus fala isso, ele mostra para nós que o novo nascimento, ele não se deve a dois fatores. Quais são eles? O novo nascimento não é devido ao esforço humano. E o novo nascimento não é devido ao mérito humano. O novo nascimento é fruto de uma decisão humana e trabalhando em conjunto com o Espírito Santo. Você escolhe, você decide,
Eu quero ver as coisas de Deus, eu quero ver o reino de Deus, eu quero que a minha visão espiritual seja modificada, eu quero entrar para o reino de Deus, eu quero fazer parte do reino de Deus, e então eu preciso nascer de novo. Como isso acontece? É a minha decisão e a atuação do Espírito Santo em conjunto. Então, não é pelo meu esforço, não é pelos meus méritos, mas é pela minha escolha e pela ação e poder do Espírito Santo. Então, Jesus fala, olha, quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Eu gosto de uma frase que Deus me deu, vou repetir, vou falar e vou pedir para vocês repetirem, porque eu acho que ela é bastante esclarecedora e deixa isso muito claro para qualquer pessoa. E quem ao ouvir, ninguém pode dizer que não entende sobre o novo nascimento que Jesus falou. A frase é a seguinte: quem nesta vida nasceu uma vez, morrerá duas. E quem nesta vida nascer duas vezes, morrerá uma. Isso quer dizer o seguinte: quem nesta vida tem o nascimento natural que Jesus falou, o nascimento biológico apenas, da carne e do sangue, apenas da parte dos nossos pais, mas não nascer de novo, experimentará a morte física e a morte eterna. Então, nasceu uma vez, morre quantas? Duas. Mas quem nesta vida, que teve o nascimento biológico, ela quer ver o reino de Deus, ela quer entrar no reino de Deus, ela reconhece que esse é um nascimento sobrenatural, espiritual, que o Espírito de Deus precisa fazer parte, mas ela quer isso, a sua alma deseja, ela toma essa decisão, então ela já teve o nascimento biológico, aí ela tem o quê? O novo nascimento. Então, nesta vida, ela nasceu quantas vezes? Duas. Quantas vezes ela morrerá? Uma só. A morte física. Mas a morte eterna, que é a separação eterna do seu espírito com Deus, ela não vai experimentar. E nós ainda temos uma outra possibilidade, né? Vai que tem um arrebatamento na nossa geração. Então, se você nasceu duas vezes, não vai morrer nenhuma, né? Nem a morte física vai experimentar, né? Que maravilha, né? Às vezes, eu brinco que só as irmãs vão ficar tristes com o arrebatamento, né? Porque não vão receber flores, né? Quando a gente morre, recebe muitas flores, né? A mulher gosta de flores, aí não vai receber flores, né? Mas é só uma brincadeira. Ninguém vai ligar para flores, né? Deixa a flor para lá. Então, você, quantas vezes você já nasceu? Pastor, eu não sei. Deixa eu te dar uma orientação. Se você não sabe, possivelmente é porque você não nasceu de novo. Como assim? Os fatos espirituais experimentados por uma pessoa, ela tem dúvida. Quando há dúvida, a maior possibilidade é que o fato não foi estabelecido. Sabe por quê? Sabe quem dá a certeza que eu nasci de novo? É o Espírito Santo. Sabe quem me dá a certeza que eu fui batizado com o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que uma das funções do Espírito Santo é ele testificar no seu coração, no seu espírito, que aquela realidade espiritual já é verdade na sua vida. Então, quem nasceu de novo não tem dúvida. Se você perguntar, você já nasceu de novo? Se ela, peraí, deixa eu pensar. Porque quem nasceu de novo não tem dúvida. Se perguntar, claro que sim. E quando aconteceu isso? Ela vai falar, quando eu aceitei Jesus. E como é que foi? Eu me arrependi dos meus pecados. Convidei a Cristo para morar no meu coração. Agora, se há dúvida, certamente é porque a experiência não aconteceu e não há, então, aquele testemunho interno do Espírito Santo dizendo, olha, você já nasceu de novo. E no dia que você nasceu de novo, uma linha lá no livro da vida foi ocupada com o seu nome. Amém? Então, Jesus ele deixa claro para Nicodemos que o novo nascimento ele precisa ser operado por nós
pelo Espírito Santo. Quarta coisa importante que Jesus nos ensinou sobre o novo nascimento é que o novo nascimento é uma necessidade para todas as pessoas, não é para alguns. No versículo de número 7, no final, Jesus falou assim: é necessário que vocês nasçam de novo. Até agora, Jesus estava falando no singular com Nicodemos. Mas ele fala no plural para ficar claro para todos nós que o que ele estava falando para Nicodemos, ele também está falando para você. E fala para cada um de nós. Que todas as coisas que ele falou sobre o novo nascimento para Nicodemos é o que ele quer falar, mostrar, revelar para todas as pessoas. Porque ele fala assim, o novo nascimento não é uma necessidade só para você, Nicodemos, é para todos. Importa que todos nasçam de novo. Então, Jesus, ele nos ensina que o novo nascimento é uma necessidade de todos. Não é para alguns, mas é para todas as pessoas. Então, por quê? Porque revelar o reino de Deus, o acesso ao reino de Deus, tudo isso depende do novo nascimento, que é operado pela minha decisão e pela ação do Espírito Santo. E a quinta coisa que Jesus nos ensinou sobre o novo nascimento é que ele tem uma característica dupla muito interessante. O novo nascimento, ele é invisível e ele é visível. Jesus nos fala sobre essa característica quando ele fala para Nicodemos como é que esse processo ocorre. No versículo 8, ele fala assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Aí, olha, Jesus está fazendo uma comparação. Ele fala, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, ele está usando uma coisa natural que nós conhecemos para nos explicar uma coisa sobrenatural, espiritual. Então, ele fala assim, porque Nicodemos tinha essa necessidade, mas como que isso acontece? Então, Jesus está explicando aqui. Ele fala assim, olha, o novo nascimento, ele tem esse aspecto invisível que nós não enxergamos o ar. Mas ele também tem o seu aspecto visível que nós não enxergamos o ar, mas podemos ver as consequências da sua ação. Balançando os galhos das árvores, sobre o nosso rosto, não é? Então, nós não vemos, mas nós podemos ver a sua ação, nós podemos perceber a sua consequência, nós podemos sentir a sua ação. E Jesus, então, ele esclarece isso. Olha, o novo nascimento, quando você está nascendo de novo, você não está vendo, nem quem está ao seu lado está vendo alguma coisa. Esse é o aspecto invisível, porque é um nascimento espiritual. Mas o que nós vamos ver é as mudanças decorrentes do novo nascimento. Sabe por quê? Quando você nasce de novo, nunca mais você é a mesma pessoa. Tem coisa que muda aqui e tem coisa que muda aqui. E quando tem coisa que muda aqui em você e que muda aqui em você, você pensa diferente, você sente diferente, você fala diferente, você vive diferente. Então, ninguém viu o novo nascimento acontecendo, mas vê que você é um outro homem, uma outra mulher. Sua linguagem mudou, os seus interesses modificaram. Coisas que você gostava, agora você não acha mais interessante.
Coisas que você não achava interessantes, agora é um desejo da sua alma. Então, o novo nascimento, embora nós possamos ver alguém tomando essa decisão, fazendo essa escolha, entregando a sua vida a Cristo, porque esse é o momento que você nasce de novo, que você nasce do Espírito, isso nós estamos vendo, mas nós não estamos vendo o que se passa no coração, porque é uma obra espiritual interna. Mas nós podemos ver a realidade do novo nascimento e a própria pessoa, porque a sua mente muda e o seu coração muda. Não foi isso que aconteceu com todos nós, com a maioria de nós, não é verdade? Não é? Então, uma das coisas que Deus fala, e fazia parte da promessa dele, quando você nasce de novo, sabe o que era te dar, nos dar? Está lá no livro de Ezequiel, um novo coração. Ele fala assim, eu vou tirar o coração de pedra e no momento que você está nascendo de novo, eu te dou um coração de carne. E acho que é uma figura, Deus mostrando o seguinte, olha, quem não nasceu de novo, o coração dessa pessoa em relação à minha presença e à minha voz é como a pedra, é insensível. Mas quem nasceu de novo, o coração dessa pessoa em relação à minha presença e à minha voz é um coração de carne, tem sensibilidade. Quem sente dor, carne ou pedra? Não é? Então, é uma figura de linguagem que Deus usa, mas ele está dizendo o seguinte, olha, há uma mudança estrutural dentro de uma pessoa que nasce de novo. O coração dela não é mais o mesmo. Cadê o glória a Deus? Quem nasceu de novo sofreu um transplante de coração, sem anestesia, sem levar pontos, né? Mas uma mudança espiritual do seu coração. É por isso que quem não nasceu de novo pensa assim, então eu vou entregar minha vida a Jesus, tem que ser crente, vou ter que deixar de fazer isso, fazer aquilo. Ela fica preocupada, porque ela está apaixonada por aquelas coisas e ela acha que vai fazer uma grande renúncia. Mas ela não sabe que se ela nascer de novo, aquilo que encanta o seu coração vai ficar desencantado. E ela não tem que fazer força nenhuma. Amém, irmãos? Se ela era sambista, o samba não faz diferença mais para ela. Se ela não podia ver um copinho de cerveja, aquilo não faz mais diferença. Não é esforço, agora eu sou crente, não posso mais ver um copo de cerveja, não posso. Não é que mudou aqui dentro. Entende? Mudou aqui dentro. E quando muda aqui dentro, você é uma outra pessoa. Não é quando muda o seu endereço, não é quando muda o seu cargo na empresa que você muda. Essas coisas não mudam você. Só quem muda você é o novo nascimento. Porque para a pessoa ser uma pessoa diferente, tem que ter um transplante de coração, ela tem que receber um coração de Deus. Receber um coração de Deus, e isso ocorre no novo nascimento. Então, o novo nascimento, Jesus fala, tem essa característica. Você, na verdade, não vê o que está acontecendo ali na hora, mas você vai ver os resultados. E é muito gostoso, né? E vale a pena. E quando nasce uma criança, ela já sabe comer, cozinhar, passar, ir e vir, não é isso? Quando nasce uma criança? Ela só nasceu, não sabe nada. Então, por que nós precisamos da igreja? Porque quando nós nascemos de novo, nós somos um bebê espiritual. E é junto com a família de Cristo, é junto com a família de Deus, que os irmãos mais velhos vão cuidar de nós. Vão falar assim, meu amado, minha amada, nessa situação, faz assim, não é? Confia em Deus, ora dessa forma, olha, lê esse texto. Não é assim que acontece nas famílias, com os irmãos mais novos, os novinhos e os mais velhos, né? Principalmente antigamente, família grande. A minha mãe era chamada de madrinha por quatro irmãos, porque minha avó teve 18 filhos, né? Ela teve um marido muito ruim, o primeiro marido.
Então, minha avó dizia que a única alegria que ela tinha na vida era ter um filho por ano, né? E naquela época, vocês sabem que o índice de natalidade era pequeno, então dos 18 ela só criou 11. Mas ela não criou 11, né? Daqueles 11, 4, a minha mãe, que era, acho que, não era a filha mais velha, mas acho que a segunda, ela que criou os irmãos. Então, eu tinha tio e tia que chamava minha mãe de madrinha. Não é porque ela era madrinha de nascimento, é porque era mãe de criação, né? Então, por que quando eu nasço de novo, eu preciso da igreja? Porque se um bebê nascer de novo e ficar fora da família, ele vai se desenvolver? Não, ele vai morrer. Então, isso é uma coisa importante, porque o fato de eu ter um dia aceitado Jesus, ter tido essa experiência, eu percebi que o meu espírito mudou, o meu coração mudou. Eu percebi que a experiência foi real, a experiência foi verdadeira. Mas eu saio do convívio da igreja. O que vai acontecer com esse bebê espiritual? Vai conseguir sobreviver? Na maioria das vezes não, vai morrer, né? Porque a igreja é chamada o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo. E se você tirar um membro do seu corpo, o seu corpo vive, mas o seu membro morre. Porque ele precisa do alimento que vem através do seu corpo, ele precisa do oxigênio que vem através do seu corpo. Então, eu preciso nascer de novo, mas eu preciso entender que a igreja tem esse papel. Não sei se eu poderia chamar assim como se fosse a incubadora, né? Que o bebê ali espiritual vai desenvolver, vai ver outros irmãos, como eles agem, como aprender até o louvor, a adoração. Nós vamos aprendendo uns com os outros, não é verdade? Os irmãos mais velhos, nós vamos aprendendo, compartilhando experiências. Então, o novo nascimento. Essa é a pergunta para todos nós. Você já passou por isso? Você já passou por essa experiência do novo nascimento? O seu primeiro nascimento você não fez escolha. Você escolheu o dia que ia nascer? Você escolheu a data, a hora, a maternidade? Você não escolheu. Você escolheu quem ia ser seus pais? Você não escolheu. O primeiro nascimento, o nascimento natural, não é pela sua escolha. Mas o nascimento espiritual é pela sua escolha. É sua decisão, é sua escolha. É você que diz assim, eu quero. Eu já nasci uma vez, nasci da carne e do sangue, como Jesus falou, mas eu quero, como Jesus falou, nascer do Espírito. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você já passou pelo novo nascimento, mas hoje à noite você pôde entender todo o processo que foi da sua conversão. Você orasse agora dizendo, Jesus, obrigado, porque eu nasci 2 vezes. Vou morrer uma só. Amém? Obrigado, Espírito Santo, porque naquele dia, quando eu entreguei minha vida a Jesus, foi o Senhor que me ajudou a fazer isso. O Senhor me ajudou a sair do meu lugar, o Senhor ajudou a levantar minha mão, o Senhor ajudou a eu fazer aquela oração. O Espírito Santo, o Senhor me ajudou. Obrigado. Agradeça. Você vai participar da Santa Ceia hoje à noite, agradeça a Deus. Obrigado, porque o maior presente que eu poderia receber nesta vida era o novo nascimento. Foi naquele dia, foi naquela oração, naquela ocasião que o meu nome foi escrito no livro da vida, meus pecados foram perdoados, meu coração foi lavado pelo sangue de Jesus. E a partir dali nunca tive um coração de pedra com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Hoje o meu coração é sensível a Deus e a sua palavra. Mas se você não nasceu de novo, por que será que você está aqui hoje à noite? Será que você não percebe que você não está aqui por acaso?
e que Deus falou claramente com você. Não é uma questão mais de você não entender que você não sabe o que é nascer de novo. Não se trata mais disso, você já entendeu claramente, Deus falou claramente no seu coração. Você entendeu sobre o novo nascimento, como você sabe que 2 mais 2 são 4. Isso está muito claro para você. É só uma questão da sua escolha. Se você escolher nascer 2 vezes, morrerá uma só. Mas se você escolher ficar só com o nascimento biológico, você vai experimentar a morte física no dia e na hora que você não sabe, mas Deus sabe. E depois dessa morte física, vai experimentar a morte espiritual, estar separado de Deus eternamente. Mas Deus mandou Jesus porque Ele te ama e Ele quer que você tenha a experiência do novo nascimento. Ele quer te receber nas mansões celestiais, na glória, quando chegar o dia, a hora, o tempo, né? Ele quer que você possa vê-lo, né, ainda nesta vida, ver o seu reino. Ele quer que você entre no reino dele. Ele preparou tudo isso para a sua salvação. Ele preparou o novo nascimento para você. E se você não tem essa experiência, mas você quer nascer de novo hoje à noite, eu gostaria de orar por você. Então, há alguém aqui hoje à noite que não tem essa certeza. Se você não tem a certeza que nasceu de novo, é porque você não nasceu de novo. Mas você quer nascer de novo hoje à noite, ter o seu nome escrito no livro da vida. Você quer que Deus troque seu coração de pedra por um coração de carne. Você quer que o Espírito Santo, Ele faça de você uma nova pessoa. Se você quer, você pode pedir ajuda a alguém que está do seu lado. Olha, eu quero, o pastor está falando, eu quero, a minha alma aqui, meu coração está saindo pela boca, eu quero, você me ajuda? Eu gostaria que você viesse aqui à frente para orar por você. Há alguém que não nasceu de novo e quer ter essa experiência hoje à noite? Se todos têm essa certeza, amém, sejamos gratos a Deus por isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque Jesus falou de um modo tão simples, tão claro, tão objetivo sobre o novo nascimento, de uma maneira que todas as pessoas podem entender. E hoje à noite, primeiro domingo do mês de novembro, nós nos aproximamos dessa mesa que tem aqui os seus elementos, o cálice e o pão, que representam o preço que Jesus pagou para que eu e para que todos nós pudéssemos nascer de novo. Eu quero te agradecer, porque aqueles que têm essa convicção, ó Deus, tem os seus nomes escritos no livro da vida, e há aquela certeza dada pelo Espírito Santo, que no momento que for a nossa hora, nós apenas saímos desse corpo e vamos morar contigo para sempre. Ó Deus, obrigado pelo preço que Jesus pagou, obrigado por nos dar a oportunidade do novo nascimento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.